No vídeo anterior, Sang-woo enfrentou um monstro poderoso e conseguiu vencê-lo depois de uma boa luta. Agora, uma catástrofe se aproxima, e ele precisará ficar ainda mais forte se quiser sair vivo dessa. Caso tenha caído aqui de paraquedas, eu aconselho você a acessar a playlist aqui nos cards para assistir os vídeos anteriores e não ficar perdido na trama. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Na Associação Mundial de Caçadores, o presidente é informado sobre um oráculo que afirma que muito em breve acontecerá um desastre. De acordo com o oráculo, um portal surgirá de repente e centenas de monstros entrarão no mundo. A localização suspeita do portal é a Coreia do Sul. 2 mestres de guildas chegam no local e acabam se esbarrando. Eles são Won-tae, mestre da guilda Canis, e a senhorita Miho, da guilda Yolo. Eles comentam que algo grande deve estar acontecendo, já que ambos estão presentes no mesmo local. Os dois então se dirigem à sala de reuniões onde encontram o mestre da guilda Haeseong, Shin Haeseong, junto com outros mestres de guilda. Shin começa a zombar de Won-tae, mas antes que o Won-tae possa revidar, o líder da associação, Oh Byung-hun, entra. Ele informa a todos sobre a previsão do oráculo e a necessidade de cooperação de todas as guildas, razão pela qual reuniu todos lá. Os mestres das guildas começam a protestar, expressando sua incapacidade de cobrir todo o país e sua preocupação com o pagamento dos caçadores. Won-tae sugere que cada guilda prepare um grupo de caçadores que possam ser enviados imediatamente em caso de emergência e verifiquem os locais próximos a eles. Quando o desastre ocorrer, todas as guildas se reunirão naquele local e combinarão seus esforços para conter a situação. As guildas que se recusarem a participar serão severamente punidas. O presidente da associação, Byung-hun, considera a sugestão razoável e pede a todos para levantarem a mão se concordarem com a sugestão de Won-tae. Todos levantam as mãos e ele ordena que todos sigam a sugestão que foi dada. As aulas de Sang-woo do primeiro dia terminam e ele acaba encontrando Haeong com outro garoto. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, e ela aproveita a situação e afirma que Sang-woo é seu namorado, para afastar o outro garoto e evitar de dar seu número para ele. Mais tarde, Haeong conta a Sang-woo sobre a situação e pede a ele para esquecer o que ela disse antes. Ela também revela que é o aniversário da escola e por isso está vestindo roupas normais em vez do uniforme. Ela brinca com ele por estar olhando demais para ela. Nesse momento, Sang-woo recebe uma mensagem de Kang Junmo, informando que seu pagamento foi depositado em sua conta. Sang-woo, que ganhou muito dinheiro após sua última caçada, se oferece para pagar a promessa que fez para Haeong de comprar carne para ela. Mais tarde, Sang-woo e Hye-yeon vão comer um pouco de carne coreana que Haeong adora. Enquanto comem, todos no restaurante recebem uma mensagem informando sobre o alerta de desastre que está sendo emitido em todo o país. A mensagem pede a todos que evacuem imediatamente e se preparem com os suprimentos necessários, como alimentos de emergência. Ji Young-do reclama com seus amigos sobre Sang-woo os estar ignorando por causa de uma garota. De repente, um de seus amigos vê Sang-woo e Haeong dentro de um restaurante e fica chateado. Enquanto isso, Ji Young-do recebe um alerta de desastre em seu telefone e se distrai com isso. Quando Sang-woo e Haeong saem do restaurante, eles encontram Ji Young-do e seus amigos. Ji Young-do questiona se Haeong é namorada de Sang-woo, mas Sang-woo esclarece que ela é apenas sua aluna. Sang-woo apresenta o grupo a Haeong e lembra a todos para voltarem para casa o mais rápido possível devido ao aviso de desastre. Antes de se separarem, Sang-woo dá a Haeong as sobras de carne para ela levar para seus pais. Sang-woo olha em volta e percebe que todos parecem estar cuidando de seus próprios negócios normalmente, o que o faz questionar se está exagerando. No entanto, ele recebe uma ligação de Kang Junmo, que o informa sobre o alerta de desastre e a decisão do governo de permanecer nesse estado por 3 meses. Junmo também revela que a associação não está compartilhando toda a extensão da situação com o público para evitar causar instabilidade econômica e ser responsabilizada por isso. Kang Junmo diz a ele que está indo para o abrigo e fala para que Sang-woo se cuide. Sang-woo chega em casa e verifica o número 1 e o número 2. O número 2 parece estar bem, mas o número 1 ainda está se recuperando dos ferimentos.
Sang-woo então decide reinvocar o número 1, e com isso ele se revigora completamente. Ele também dá ao número 1 um novo boné para usar, para que não seja confundido com seu antigo eu. Pouco depois, o número 3 também chega à casa de Sang-woo. Finalmente, Sang-woo retorna para casa, mas sua família não o reconhece de imediato. Ele então conta a eles sobre os clones que trouxe consigo e explica que trabalha como caçador. Ele também compartilha com sua família sobre o próximo desastre e pergunta por que eles ainda não evacuaram para o abrigo. O pai de Sang-woo responde que ele ainda precisa trabalhar e eles não têm dinheiro para ficar no abrigo. Sang-woo decide ficar com sua família, pois eles não têm conhecimento da gravidade da situação. Todos se sentam para comer a comida que Sang-woo comprou e ficam felizes em jantar juntos. De repente, ocorre uma grande explosão e Sang-woo desmaia. Quando ele abre os olhos novamente, se encontra cara a cara com um grupo de monstros mortais e seus familiares inconscientes no chão. O número 1 se encontra desaparecido e o número 3 tem o braço gravemente ferido. Quando a família de Sang-woo recobra a consciência, o pai dele fica chocado ao ver a casa completamente destruída. Sang-woo explica a eles sobre o portal que foi aberto e a necessidade urgente de saírem imediatamente. Ele rapidamente fornece à sua família alguns equipamentos que seus clones costumavam usar. De repente, um monstro cai do céu, e vemos que os monstros que não podem voar estão caindo e morrendo. O pai de Sang-woo tenta abrir a porta, mas não consegue. Em um movimento decisivo, Sang-woo arromba a porta e diz a todos para segui-lo. Ao saírem, veem que os carros foram destruídos por um monstro. O abrigo mais próximo está a quase 2 quilômetros de distância, mas ainda é perigoso para Sang-woo e sua família andarem ao ar livre, pois os monstros ainda estão soltos. No meio do caos, Ji-woo tem uma sugestão. Eles podem usar os túneis subterrâneos para chegar a um abrigo temporário. Quando Sang-woo e sua família estão prestes a partir, ouvem alguém pedindo ajuda sob os escombros. É um homem que está prestes a ser atacado por um monstro. O pai de Sang-woo o alerta para pensar racionalmente antes de agir, considerando sua própria segurança. No entanto, Sang-woo está determinado a ajudar o homem. Ele instrui o número 3 a ficar com o restante da família, enquanto o número 2 o acompanha. Ji-woo começa a protestar, mas não é ouvida. Como caçador, ele sente que é sua responsabilidade ajudar os necessitados. Sang-woo rapidamente ataca o monstro que está prestes a matar o homem sob os escombros. Ele ordena que o número 2 leve o homem para um lugar seguro e depois provoque o monstro para lutar contra ele. O número 2 rapidamente retira o homem dos escombros e o liberta para escapar. Sang-woo então ordena que o número 2 pegue sua arma e lhe dá um cristal para comer. Depois de comer o cristal, o número 2 se transforma em um monstro, mas ainda continua leal a Sang-woo. Suas estatísticas aumentam significativamente, tornando-o ainda mais poderoso na luta contra os monstros. Quando o monstro está prestes a atacar Sang-woo, o número 2 rapidamente corta seu braço com a espada que está equipado. O monstro fica furioso, mas também lento. Sang-woo tenta acertar sua cabeça, mas o monstro consegue se esquivar. Em retaliação, o monstro joga Sang-woo para longe. Enquanto luta para se levantar, Sang-woo percebe que o monstro tem uma forte capacidade de regeneração. Ele regenera rapidamente o braço que o número 2 cortou. Sang-woo rapidamente ordena que o número 2 derrube o monstro, e o número 2 acerta um golpe poderoso na perna do monstro, forçando-o a cair de joelhos. Sang-woo então aproveita a situação e acerta um golpe devastador em seu rosto com um taco de beisebol. Finalmente, eles conseguem derrotar o monstro. Sang-woo reconhece que esse monstro é tão poderoso quanto o Homem-Peixe, mesmo sem a espada. Então ele diz ao número 2 que devem ir embora, pois sua irmã deve estar morrendo de preocupação agora. Ele também percebe que perdeu o telefone e pergunta ao número 2 se pode emprestar o telefone. Sang-woo tenta aliviar o clima contando piadas, mas quando olha ao redor, é instantaneamente lembrado da terrível situação em que estão. A cena muda para os caçadores da Guilda do Fogo Vermelho, que têm lutado ativamente contra os monstros. Os caçadores da Guilda do Escorpião também não ficam muito atrás, pois não querem ser considerados um fardo na batalha contra os monstros. Os mestres da guilda também chegam ao local, supervisionando a situação. Won-tae é informado de que o megalossauro está se afastando de sua localização atual.
Ele sugere que devem se concentrar em evacuar os civis primeiro e deixar as guildas lidarem com o monstro. No entanto, ele percebe que alguns caçadores estão se aproveitando da situação e priorizando ganhar dinheiro em vez de ajudar as pessoas. Won-tae segue em direção ao local onde vê Sang-woo e um grupo de outros sobreviventes cercados por monstros. Ele percebe que eles precisam de mais ajuda, pois apenas 2 pessoas não conseguem lidar com todos os monstros. Won-tae decide ir ajudá-los. Sang-woo está enfrentando uma batalha difícil contra os monstros que o cercam. De repente, um monstro parecido com um pássaro começa a atacar os sobreviventes, mas o número 2 se sacrifica para protegê-los. Quando Sang-woo está prestes a ser atacado pelo monstro, um tigre enorme aparece e o esmaga com sua pata, matando-o instantaneamente. O tigre então encara Sang-woo e se prepara para atacá-lo. Contudo, ele é eliminado em um piscar de olhos por Won-tae. Enquanto isso, Ji-woo quer sair para ajudar seu irmão, mas o número 3 não permite. Ela questiona o número 2 sobre priorizar seu corpo original, mas o número 2 explica que seguirá as ordens de Sang-woo e protegerá sua família. O pai de Sang-woo garante que Sang-woo retornará em segurança e que devem ficar parados para evitar criar mais problemas. Nesse momento, há uma batida forte na porta da instalação, com uma pessoa do lado de fora pedindo para entrar. Ji-woo inicialmente pensa que pode ser Sang-woo, mas seu pai rapidamente aponta que a voz soa diferente. Ao verificarem a câmera de segurança, veem que há outra pessoa do lado de fora. Apesar dos avisos de seu pai, Ji-woo decide abrir a porta, apenas para encontrar um monstro segurando a outra pessoa como refém. O monstro mata o homem assim que a porta é aberta, deixando Ji-woo em estado de choque. Todos na instalação subterrânea começam a entrar em pânico e correr depois de ver o monstro. Ji-woo fica congelada, incapaz de se mover. O número 3 tenta atacar o monstro, mas sua adaga quebra. O monstro então esfaqueia o clone, e Ji-woo é acidentalmente pega no ataque, deixando seus pais incrédulos com o que está acontecendo. O número 3 ativa o protocolo de emergência, levando o monstro para fora com ele enquanto a porta atrás dele se fecha. Enquanto isso, Won-tae se apresenta a Sang-woo, que fica surpreso com sua imensa força. Sang-woo agradece a Won-tae por salvá-lo, e Won-tae o elogia por sua bravura em proteger os sobreviventes. Won-tae pergunta a Sang-woo sobre sua habilidade, mas antes que ele possa responder, Sang-woo perde a conexão com o número 3. Ele se desculpa por não poder ficar no momento e sai correndo para salvar sua família. Enquanto Sang-woo corre, sua habilidade de corrida é ativada, ajudando-o a se mover mais rápido. Enquanto isso, as outras guildas continuam lutando contra os monstros. Shin chega ao local com a intenção de destruir um monstro que pode lhe render uma quantia significativa de dinheiro. No pequeno abrigo, o monstro que o número 3 levou antes retorna e invade a instalação. Apesar da insistência de seus pais, Ji-woo insiste em ficar onde está, e eles decidem ficar com ela. Se for possível, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com alguém próximo que curta esse tipo de conteúdo. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado pela tua audiência.